12. Graça. Neste episódio, compreenderemos a graça do Espírito Santo, como preveniente, favor imerecido, e vontade salvífica de Deus. No Primeiro Testamento, encontramos a seguinte profecia, em Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça, e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. No Segundo Testamento, temos a seguinte exortação do apóstolo Paulo, em Hebreus 10, 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Perceba, em ambos os testamentos, Deus nos fala acerca do seu Espírito da graça, e ele é relacionado com Jesus, o Cristo. Isso significa que a graça é parte do plano divino, para nos salvar do pecado original. O Pai, o Filho, e o Espírito Santo, intercederam por nós. O Pai nos enviou Jesus como o Cristo, e seu Espírito de graça, para nos resgatar do pecado original, e dos pecados pessoais. A graça é preveniente. Ela veio antes do pecado original. Deus falou a Zacarias sobre o Espírito da graça bem antes de Cristo vir ao mundo nos salvar. Isso quer dizer que a graça existe no caráter de Deus desde sempre. A graça é favor imerecido. Jesus deixou sua glória, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante ao ser humano, para se sacrificar em nosso lugar na cruz. Nós não merecemos esse favor, devido às nossas transgressões contra o Senhor. Mas, apesar de não sermos dignos, devemos aceitar e receber a graça concedida por Deus. Isso significa aceitar e receber Jesus como o Cristo, o único e suficiente Salvador, em seu Espírito de graça, como nos exorta o apóstolo Paulo em Hebreus. A graça é vontade salvífica do Senhor. Deus também tem caráter benigno, por ser bom, faz o bem, por isso ele sempre quis, e quer nos salvar. A sua salvação está sempre disponível, busque ao Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Mas quem busca a graça de Deus, deve se submeter inteiramente à sua boa vontade salvífica, honrar de boa vontade a nova aliança em Cristo, e manter-se firme no caminho da santificação com Cristo. Chegamos ao fim de mais uma série de episódios em que abordamos características do Espírito Santo de Deus. Evidentemente, ele não se resume a estes traços. Porém, são características importantes, que nos ajudam em nossa caminhada em Cristo, e com Cristo, se praticadas. Aceite e receba Jesus como o Cristo, e seu Espírito de graça. Persevere na fé, seja uma pessoa virtuosa, justa e benevolente, obedeça aos mandamentos de boa vontade. Amém?